Olá pessoal, então estamos aqui com mais um podcast da Rafus Press. Como prometido, a gente dá início aqui a uma nova série, que é o Calvário do Homem Artificial, em 3 partes, né? São este programa e os próximos 2. E eles são, na verdade, uma complementação das discussões que eu vou levantar, em parte, né? Na verdade, uma extrapolação dessas discussões, na introdução que estou fazendo aí para o novo projeto do Sebo Clips Hydra, que é a adaptação em forma de peça teatral do romance Frankenstein da Mary Shelley, A Presunção, né, o título dessa adaptação. Quando esse programa estiver já no ar, a campanha também vai estar no ar, e eu espero que todos possam apoiar. Uma campanha muito bem concatenada. A obra final vai, como usual, né? O selo Clepsidra prima pela excelência, tanto nos conteúdos quanto na apresentação, né? O acabamento, a arte e tal dos livros são sempre magníficas, né? Então vale a pena. E os extras também, né? Os extras das edições são todos muito bons. Então, essa série de vídeos, na verdade, ela foi imaginada para que nós possamos, para que eu apresentasse para vocês um pouco então das discussões que vão aparecer na introdução, só que extrapolando. Evidentemente, a introdução de uma obra, uma introdução analítica, ela precisa se concentrar em certos elementos, né, trazer certos elementos para o leitor e certas discussões mais específicas que vão ajudar a iluminar um pouco o texto na leitura. Mas há muito o que falar, né? Essa adaptação do Frankenstein, ela tem uma dinâmica muito própria, né? E ela antecipa uma série de elementos da narrativa contemporânea cinematográfica, de monstro, né? E também desse tema do homem artificial que é tão poderoso. Então, vou trabalhar um pouco nesses nossos encontros aqui no podcast com essa narrativa do homem artificial. Então, em primeiro lugar, né, o programa, esse nosso primeiro programa, ele vai ser focado num tipo específico do homem artificial, que é o homem artificial da tradição. E quando eu falo em homem artificial da tradição, eu estou falando basicamente de um tipo de homem artificial, que é o Golem, né? O Golem, ele teve influência uma lateral, né, no processo de composição do Frankenstein. Existe tanto o Golem quanto o Frankenstein, eles têm uma discussão muito instigante a respeito de vida e morte, porque isso no cinema e também na peça teatral se materializou de uma forma mais bruta ou, digamos assim, com menos sutileza, diferente da lenda, digamos, do mito original do Golem, por conta da necessidade, evidentemente, de deixar mais explícito do que se tratava. Mas a ideia, tanto do Golem quanto do Frankenstein, é você ter controle sobre uma massa morta, uma massa inanimada, não é? Então, aquele elemento, aquele barro, aquele elemento, enfim, que compõe o ser artificial, que é o Frankenstein, que em geral sugere-se, não é? Por conta aí de uma mitologia muito específica da medicina da época da Mary Shelley, né? Que é a ideia dos ladrões de sepulturas, não é? Que são aquelas pessoas que roubavam os cadáveres frescos para os cursos de medicina, né? Os médicos poderem fazer as autópsias e tudo mais, necrópsias, e que inspirou, por exemplo, um conto que tem exatamente esse título, da Ladrões de Sepultura, do Stevenson, um conto, aliás, brilhante, né? Então essa ideia, ela atravessa, né, a obra da Mary Shelley, e essa ideia, na verdade, está relacionada com a questão da matéria morta. Quer dizer, o Frankenstein, ele cria a vida a partir do inanimado, ou do morto, enfim. E esse princípio é muito parecido com o princípio do Golem, porque o Rabino, através de um processo de orações, um processo inclusive que inclui o êxtase, né? Um processo estático, ele coloca a vida, ele, digamos assim, insere, né? Literalmente, porque ele vai fazendo inscrições, né, em hebraico na testa, às vezes é num rolo que coloca na boca, né, da criatura, da sua criatura, do Golem, desse homem artificial muito específico,
E esse processo, digamos assim, evocativo e de linguageiro, né, de certa maneira, porque são combinações de palavras e letras do hebraico, ele que infunde a vida numa matéria que também é morta, ou pelo menos ela é inanimada, que seria a argila, né? A argila com a qual é montada o corpo do golem. Então, essa lenda ela é antiga, ela tem uma origem complexa, existe a ideia de embrião, né? Ela, inclusive aparece na Bíblia, no Velho Testamento, acho que inclusive, se não me engano, no Gênesis, e, e houve um desenvolvimento muito grande dessa noção, desse tipo de específico de homem artificial, nos guetos da Europa. E foi passando, né, por toda a Europa aquela ideia de você poder construir um ser artificial a partir de um princípio, digamos assim. Na verdade, você vai estar animando, né? Isso que seria o mais importante. Não é tanto a artificialidade do ser, né, que é um pouco um ponto fascinante na nossa época, dominado pela robótica, pelo artifício do simulacro, vamos dizer assim. Quer dizer, as máquinas simulam a nossa memória, a nossa inteligência, uma série de elementos que nós até metaforicamente, porque enfim a memória do computador ela não é, a analogia com a nossa memória é muito primária, né? A memória humana funciona de uma maneira, digamos assim, por saltos, por uma série de elementos inconscientes que vão suscitando ali associações improváveis, imprecisas no sonho, na memória, na vigília. E a máquina não, ela simplesmente armazena os arquivos todos numa unidade física que você, digamos assim, retira ou coloca ali, né, copia ou deixa, e para abrir posteriormente e tudo mais. Então, essa nossa, digamos assim, ilusão do simulacro não permite a gente ver a maravilha da ideia, da própria criação da vida a partir de uma matéria inanimada, né? Para nós, digamos assim, pós-Frankenstein, né? Nós somos uma sociedade pós-Frankenstein, pós-pós, né? O mais importante é a artificialidade, né? Como o homem artificial poderia se comportar, o que ele poderia fazer, né? E surgem já na nossa época as regras de robótica, por exemplo, e outras regras específicas de mundos imaginários em que esse tipo de estrutura, esse tipo de ser artificial é corrente. Mas os rabinos não pensavam assim. O ser artificial era um dilema ético, porque você, de certa maneira, você estava substituindo Deus na criação por ele, né? Pelo próprio rabino, quer dizer. E isso era uma contradição, uma vez que o indivíduo que faz, digamos assim, ele inspira a vida, né? Ou ele consegue configurar, é quase isso, conjurar, mas não é só conjurar, é configurar a vida naquela, porque é uma sequência muito complexa de etapas, né? Que inclui a parte linguística significativa centrada no hebraico e uma parte de orações, uma parte de purificação do próprio rabino, que em geral é esquecida, porque, por outro lado, se nossa visão se concentra no mecanismo, a visão do Golem ela passou por um viés ocidentalizado, mas enfim, um viés não judaico, não é? Não hebreu, e esse viés acabou muitas vezes contaminado até por um antissemitismo lateral. Né, como é discutido aí pelo Luiz Nazário, pela professora Lisa Nascimento e outros especialistas no tema, ele acabou, digamos assim, sobrecarregado por outros elementos e outras tradições, né, que não convém nem a gente abordar muito, senão o vídeo teria aqui, sei lá, 40, 50 minutos. Mas voltando, né? Então a mitologia do Golem para nós ela desanda um pouco, ela se fixa na artificialidade e ela tem esse elemento de a questão da pureza religiosa do ritual, ela se perde por conta da representação, por exemplo, do Golem no cinema, na versão do expressionismo alemão do início do século XX, né? E o próprio Golem do Meyrink, do Gustav Meyrink, né? Meyrink, acho que seria o mais correto, que tem uma estrutura muito complexa, né? E no qual a criatura ela tem uma outra configuração, inclusive ela tem uma existência diversa, né? Ela não tem a existência que você espera de um ser artificial criado pelo rabino e tal, e que
existe em algumas narrativas do Golem mais conhecidas, assim, né, como o poema célebre do Borges, ou o livro, o romance do Isaac Bashevis Singer, né, quer dizer, uma novela, né, do Isaac Bashevis Singer, ou do Elie Wiesel, não é? Mas, enfim, voltando até o Golem e a relação com o Frankenstein. O Golem, então, como eu disse, de certa maneira, era uma lenda que o europeu conhecia por conta do que se transparecia, digamos assim, do que respirava o gueto, né? O gueto era uma unidade, digamos assim, terrível, né? Uma unidade urbana terrível, né? Criada para segregar um grupo humano, um povo, o judeu, mas essa segregação, embora terrível, ela não era a segregação genocida, né, que a gente veria nos guetos da Segunda Guerra. Então, o gueto ele era fechado, mas não era completamente fechado. E isso permitia essa, digamos assim, essas trocas que levou essa narrativa até, evidentemente, a Mary Shelley e outros intelectuais judeus ou não na Europa. E então o Frankenstein ele tem essa inspiração indireta do Golem, especialmente na ideia da conjuração da vida a partir da matéria morta. Isso é muito importante na narrativa da Mary Shelley. Isso é captado de uma maneira muito própria na peça, na adaptação teatral que vai ser lançada pelo selo Clepsidra, que está em campanha, ou vai entrar, né? E é, digamos assim, um elemento que muitas vezes passa despercebido. Como eu disse, a nossa tendência é se concentrar realmente na parte mais do mecanismo, que é uma parte até mais espetacular, vamos dizer assim, né? Da estrutura toda da narrativa. Bom, ah, o Golem, evidentemente, ele só atravessou a obra da Mary Shelley e deixou marcas importantes, e é um tipo de um primeiro homem artificial. Porque, como eu disse, o Rabino, ele consegue montar a vida, e esse é um grande dilema para ele, porque se ele consegue fazer a matéria inanimada se tornar viva, animada, para que existe Deus? Deus é desnecessário. Né? Você tem um concorrente, alguém que cria vida para isso. Então, o Golem, ele aos poucos, né, de lenda e tudo mais, com uma certa até relação com a perseguição que os judeus sofreram na Europa, ela se transformou aos poucos numa história moral, num apólogo, numa discussão realmente ética a respeito do que o rabino, né, quer dizer, digamos aí, a pessoa que faz uma espécie de intermediação, né, entre o divino e a comunidade que ele representa, e essa noção de comunidade aqui a gente dá um grande relevo, porque é sabido que entre os judeus a religião tem esse aspecto comunitário, não é? Civil, né, esse aspecto, não que o cristianismo, seja o catolicismo romano, seja as denominações evangélicas ou protestantes não tenham, mas no judaísmo isso é a identidade essencial, né? Então, se esse rabino que trabalha essa identidade do grupo, como é ele substituir, de certa maneira, a divindade através de uma ação intempestiva? Então, vai aos poucos transformando numa espécie quase de apólogo, né? E é interessante que eu vou deixar aqui, claro, na bibliografia alguns pelo menos um livro, um estudo no qual eu participo com vários autores chamados Fazedores de Golems, né? Mas o Golem, ele, digamos assim, ele ultrapassou a obra da Mary Shelley, que também seguiu seu próprio caminho. O Frankenstein e o ser artificial montado pelo Frankenstein, ele teve seu próprio desenvolvimento e aos poucos ele foi se afastando, digamos, da mitologia do Golem para o estabelecimento de uma mitologia mais própria, né? Então Frankenstein ele vai ter, embora ele tenha essa influência histórica, ele vai ter o seu próprio desenvolvimento e vai se transformar numa outra mitologia, né? E é engraçado ou interessante quando você vê tanto a mitologia do Golem quanto a mitologia do Frankenstein se cruzando, que vai acontecer bastante no século XX. Das muitas obras que eu poderia trazer para discutir esse cruzamento, inclusive o próprio Golem do Meirink, que é uma obra-prima, recomendo a leitura, acho que vou até deixar aqui linkado, né, o Golem do Meirink, eu optei por outro processo. Eu vou mencionar, na verdade, um livro que não chegou a existir, não é? Quer dizer, a não ser como um pequeno fragmento. Explico.
Em 2000 só confirmando aqui, em 2015, o escritor australiano Andrew Condos, ele lançou um livro chamado Golem of Bucharest, Cryptadia, né? Subtítulo Cryptadia. O que é o Golem of Bucharest? Ele lançou pela Ex-Occident Press, que é uma editora que eu acho que já falei milhares de vezes aqui, e devo falar mais algumas ainda no futuro. O que é o Golem of Bucharest? É a história dos livros anunciados, mas jamais publicados, pelo menos, né? E dos quais se perdeu por conta da, digamos assim, do cataclismo político que varreu a Europa na Segunda Guerra e da ascensão do fascismo também, de um escritor chamado, só um minuto, o Bonsiu, né? Oria Bonsiu. Esse escritor, ele teve algumas das obras Bonsiu, né? O Bonsiu, Oria Bonsiu. Ele teve várias obras publicadas, ou pelo menos algumas, teve algum sucesso, né, antes da guerra como escritor de vanguarda, e depois sedimentou esse sucesso com romances mais convencionais posteriormente. Faleceu um pouco depois do fim da guerra, Segunda Guerra Mundial. Mas o que tem interessante que é explorado pelo Andrew Condos? São os livros que eram, e isso era comum, né, existia um sistema de divulgação para a internet, de livros especialmente dessas editoras menores, privadas, que trabalhavam muito com sistema de assinatura, e que era uma espécie de pré-venda, e com revistas e jornais, às vezes de grande público, às vezes mais específicas, nos quais eles divulgavam trechos, pedacinhos do livro, às vezes alguma arte também. Então, é um trabalho de arqueologia do que não existe. E nesse trabalho de arqueologia, o Andrew Condos, ele consegue recuperar 4 livros importantes do Bonsiu em graus diversos do que sobre... Bonsiu, né? Não sei como seria aí. Vou continuar falando Bonsiu. Em graus do que seria o que sobreviveu de cada livro. Alguns têm um pouco mais, né? Outros têm só quase o esboço, uma menção em carta. E entre esses livros ele menciona o Sarpelico Ocellare, que é The Cobra, né? Ou a serpente, vamos dizer assim, que é uma espécie de golem, não é? É a respeito de um ser quase... Ele cria uma mitologia. Detalhe, o Bonsiu era judeu também. Mas ele cria uma mitologia muito complexa em torno desse ser mítico que anda pelas ruas de Bucareste e que mora num apartamento que é difícil de você conseguir determinar onde exatamente, desaparece e tal, que é The Cobra, né? A serpente. E o que faz o nosso amigo Condos? Ele faz uma apresentação histórica, né, como se fosse de um catálogo desse material, e depois ele faz uma extrapolação do que foi publicado, em geral um parágrafo, 2. Né? E no caso aqui do The Cobra, né, da serpente, o resultado é magnífico, é extraordinário, e é um resultado que herda, digamos assim, tanto certas discussões do próprio Golem, pelo filtro do Meirink, né, quanto da tradição do Golem, quanto da tradição do Frankenstein, do ser artificial criado, construído, imaginado, né, na verdade, de uma outra forma. E que esse ser artificial ele cria uma espécie de efeito de onda de choque na sociedade, né? Mais que o Golem. O Golem ele fica escondido, às vezes ele parte para a luta, mas ele não cria um cataclismo, né? O Frankenstein ele destrói, digamos assim, a existência dele torna-se perigosa para o cientista, para a sociedade ao redor dele, e ele, consciente disso no final do livro, ele vai para o Ártico, né? Ficar ali junto com o seu criador, né? Então o Frankenstein ele é um ser artificial que desequilibra, né, o universo onde ele surge. Como eu disse, né, a evocação principal aí é essa ideia de você tornar o morto animado, né, aquela matéria morta animada, matéria inanimada animada. Então essa discussão é central também, de certa maneira, no The Cobra, de uma maneira mais surrealista, né? Na verdade seria a existência de algo que não poderia existir, né? Como seria essa existência? Enfim.
Então vou ficando por aqui, depois apresentar, né, essa maravilha, essa, digamos assim, reconstrução, esse trabalho arqueológico com a memória, com resquícios de memória feito pelo Andrew Condos. Infelizmente é uma obra muito difícil de se adquirir, provavelmente muito cara. Eu só tenho porque o próprio autor me enviou, mas eu recomendo aí a busca de uma cópia, alguma coisa assim com alguém, e a leitura porque é uma obra-prima. Esse livro, né, essa criptádia, né, aquilo que você tem que evocar e que ficou escondido. É isso que significa. E, enfim, né, como esse crisol, né, de influências aí e a percepção de como o próprio Frankenstein se separa, né, do mito do homem artificial mais primitivo, que é o Golem, né, que vai alimentando ali o múnculo e outros mitos semelhantes. O Frankenstein ele tem uma influência, mas ele desenvolve seu próprio caminho a partir da mesma inquietação original do Golem, mas essa inquietação ela migra então da percepção religiosa para a percepção científica com outros níveis de discussão ética, não é? Que outros níveis a gente vai discutir aí nos próximos programas. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, não é? Façam sempre perguntas, quem quiser aí comentar alguma coisa a respeito das obras literárias que a gente apresenta aqui. Então é isso, um abraço e até a próxima.